Olá pessoal, tudo bem? Sou Ricardo Augusto, diretor da Minds. Primeiramente, vem ser um prazer muito grande de poder compartilhar minha história de vida profissional com todos vocês da Minds do Brasil, certo? Bem pessoal, eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, certo? Porém morei em Coxim até os meus 18 anos, que é a cidade do interior do estado. E assim que eu finalizei o meu ensino médio, eu tive a oportunidade de me mudar para Campo Grande em busca de um sonho na qual eu tinha na época, que era ser aviador das Forças Aéreas. Porém, foi um sonho meio frustrante, pois eu não consegui ingressar na Academia das Forças Aéreas e com isso esse sonho foi interrompido pelo limite de idade, que era aos 21 anos. Então foi nesse momento que eu ingressei no mercado de trabalho em busca de novas oportunidades, enfim, em busca de um novo caminho profissional, certo? E infelizmente foi um momento muito difícil da minha vida, certo? Pois eu não conseguia trabalhos por não ter experiências anteriores. Eu estava em busca do meu primeiro emprego ainda, e foi nesse momento que eu trabalhei durante 2 meses em 2 atividades, que foi vender purificador de água e também pesquisas de mercado. Mas eu não estava feliz, é uma vida que não tinha uma perspectiva profissional, e com isso eu pedi para sair e fui em busca de outras empresas, de outros caminhos, certo? Pessoal, eu passei aproximadamente 4 meses sem conseguir nada, certo? Daquilo que eu procurava, obviamente. E foi nesse momento que eu tive um desespero de querer me mudar do Brasil para os Estados Unidos e trabalhar de qualquer forma, de eu trabalhar o que tiver que trabalhar para ganhar dinheiro, ganhar dólares. Tirei meu passaporte e graças a Deus o meu visto foi negado, senão não estaria nem contando essa história para todos vocês hoje, né? E eu me deparei numa realidade que eu não tenho saída, então é aqui mesmo e eu preciso me organizar, eu preciso me ajeitar, certo? E foi com muita fé, com muita esperança que eu falei, eu vou encontrar uma empresa que vai me dar essas condições, de uma condição melhor de trabalho. E foi dentro de um momento que eu me deparei pelo nosso anúncio, Jovens Líderes. Esse anúncio ele me cativou, foi um anúncio gostoso inclusive de ler. Não exigia experiência, né, pessoas com objetivo de crescimento profissional. Então eu me deparei, me identifiquei muito com esse anúncio e foi onde eu conheci a empresa, certo? Tive a oportunidade, fui selecionado, entrei no treinamento. Porém, pessoal, o medo de tentar, o medo de executar fez eu desistir desse treinamento no último dia, que foi o dia da apresentação. Por quê? Porque eu fiquei com medo de fazer a prova, fiquei com medo de reprovar, fiquei com medo de não ser selecionado. Olha só a cabeça, né? E eu acordei naquele dia, eu levantei e falei assim, não, eu não vou. Eu acho que esse trabalho não é para mim. Acho que eu não vou conseguir. Eu peguei e deitei novamente e dormi. Depois de 30 minutos eu acordei com o coração batendo forte, certo? E me deparei, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu não acredito que eu desisti dessa atividade, certo? E, enfim, passou. E com isso, pessoal, eu fiquei alguns meses angustiados, fiquei alguns meses assim com remorso por ter desistido de uma atividade que talvez poderia ter dado certo, certo? E nesse momento, de uma forma muito natural, num churrasco em casa, né, dos meus tios, eu me deparei com um jornal aberto. E lá estava o mesmo anúncio com as mesmas características. Assim, nossa, não acredito, cara, a mesma empresa. Nossa, será que eu vou lá? Será que eu falo que já passei por um treinamento? Enfim, eu fiquei com muito medo de ser reprovado dessa vez, porque eles poderiam não me aprovar por já ter passado pelo treinamento. Eu tinha essa concepção. Mas a pessoa que me recebeu, eu não tinha conhecimento dela ainda, ou seja, não foi a pessoa que me deu o treinamento anterior, certo? E eu peguei e fiquei quietinho, certo? A pessoa me falou naquele momento que eu estava na hora certa, no lugar certo. Isso eu fiquei muito emocionado, né? Foi diretamente para mim aquilo, sim. E eu tive a oportunidade de mais uma vez passar por esse treinamento, e agora administrado pelo nosso diretor Augusto Gimenez, o nosso bota, certo? E eu tive uma tranquilidade muito grande nesse treinamento, eu me senti muito em casa, certo? Foi um treinamento que eu senti assim, segurança de poder continuar e seguir. E graças a Deus deu tudo certo, recebi minha pasta de trabalho, eu tive a oportunidade de entrar nesse mercado. Mas, né,
na prática a gente vê que tem que se trabalhar muito, tem que ter muita determinação e que as coisas realmente não são fáceis. Eu era uma pessoa, gente, que por não ter tido experiências anteriores, né, ter vivido no interior, cidadezinha muito pequena, eu tive muita dificuldade com esse trabalho. Porque você sabe, você se depara com vários tipos de classes sociais, eu não conseguia me relacionar, eu tremia demais, eu tinha que segurar a minha mão na perna direita, entendeu? A outra colocava o punho na mesa para a pessoa não reparar que eu tremia, certo? Esse foi meu início. Todas as pessoas tentaram me ajudar, supervisores, assessores, e eu não conseguia debutar. E com isso eles acabaram desistindo de mim. Mas o meu treinamento foi tão bom dessa vez que uma coisa não vinha na minha cabeça, que era a expressão desistir. Isso jamais aprendi a lição e desisti nunca mais. Encarei, fui sozinho até conseguir fazer o meu debut. Com 21 dias, eu não sei se alguém superou esse meu tempo aí, tá? Enfim, debutei, fiz a minha primeira matrícula, fiquei muito emocionado, foi muito legal mesmo. Porém, pessoal, esse meu primeiro início, certo, foi muito difícil também por eu não ter condições financeiras para me manter. Eu não tinha essa condição, então eu estava numa condição assim, brava mesmo, certo? Para vocês terem ideia, eu ia a pé para a escola todos os dias, eu voltava a pé da escola todos os dias para não gastar aquele transporte para uma possível entrevista, ou às vezes pegar aquele transporte que talvez na época era R$ 2,50, pessoal, eu transformasse esses R$ 2,50 na minha alimentação da semana. Isso é uma verdade que eu carrego no peito e minha família só soube disso quando eu já era gerente. Eu pegava 50 centavos, comprava 2 pães franceses e 2 bananas nanicas, certo? E era a minha alimentação do dia, era meu almoço do dia. E foi assim o meu primeiro mês, até vinha minhas primeiras bonificações, até vinha meus primeiros ganhos e assim eu poder me organizar. E quando eu passei a receber o meu primeiro mês assim por diante, aí que eu tenho essa história, né, de um cara muito mão fechada. Não, eu era muito administrador das minhas condições, então eu tinha que guardar o dinheirinho da minha alimentação e do meu transporte, porque andar a pé nunca mais também, certo? E depois disso, sim, as produções na cotinha com certeza seria para o meu consumo e tudo mais, tá certo? Bem, pessoal, e aí eu fui, a atividade iniciou, né, as coisas foram acontecendo, né, eu tive boas produções, mas não o suficiente para chegar a uma gerência. E com isso o tempo foi passando, até que um momento da minha vida profissional, eu fui cobrado dentro de casa, certo? Ou seja, dia de pagar as contas não tinha dinheiro, e aí? Então eu fui convocado a ir até a empresa, certo? Pedir desligamento e procurar um trabalho que pudesse pagar pouco, mas que pudesse me dar uma garantia de todo mês ter um salário, certo? Falei, tudo bem, eu vou lá, eu vou entregar minha pasta e não vou mais, enfim, vou entregar minha pasta. E foi nesse momento, pessoal, que eu passei a sair de casa mais cedo e comecei a chegar em casa mais tarde. Isso para não encontrar com meus familiares, certo? Porque a cobrança estava muito grande. E eu falei, não vou desistir. Eu vou conseguir vencer, vou passar por essa superação, certo? E aí eu comecei a criar disciplinas comigo mesmo, certo? Eu comecei a assistir entrevistas de todos os meus amigos, certo? Para saber aonde estava o meu erro. E percebi que eu não tinha erro nenhum. Acho que faltava o momento certo, faltava encontrar as pessoas certas. Então eu aprendi que eu tinha que mudar a linha de trabalho. E foi nisso que eu mudei 100% da minha linha de trabalho e comecei a ter novos ciclos, enfim, mais determinação, mais compromisso com o resultado. E foi nesse momento que eu bati meu lançamento, certo? Tive um mês muito bom de bonificação e eu peguei aquele valor e investi em mim. Eu comprei meu primeiro meio de locomoção, que foi uma moto, na época zerinha, entendeu? Eu me senti assim como se fosse uma criança ganhando uma bicicleta, porque até isso nunca tive na minha infância, certo? E foi aí que as coisas realmente começaram a engrenar, porque eu comecei a otimizar tempo, né? Comecei a ter mais entrevistas, né? E no mês seguinte eu apenas segurei meu lançamento e no mês subsequente eu bati minha cota. Porém, pessoal, eu bati minha cota com 14 meses, né? Foi um pouco, inclusive, demorado. E a convenção já estava muito próxima, já era aproximadamente ali
aproximadamente mais 40 dias, nós já tínhamos convenções em aberto. E eu tinha essa convicção do que a minha gerência não era naquele momento, porque eu não teria tempo ainda para conquistar, certo, essa gerência, porque eu não teria tempo de trainee. Mas no mês seguinte eu me dei muito para a equipe, me dei muito para a unidade. Eu consegui naquele mês ser top, né, de equipe no Brasil. E graças a Deus eu acho que eu tive uma boa visualização juntamente à minha direção, e eu fui para aquela convenção sabendo que não era a minha gerência, e eu fui recebido com muita emoção. É onde eu recebi minha primeira gerência distrital, certo? Onde foi na convenção de Brasília em 2001. Bem, depois disso, uma nova história, um novo caminho. Já era gerente, né? Tive 14 meses subsequente novamente em Campo Grande, né? Com belas experiências, muitas cotas batidas, e eu tive um novo desafio feito pelo Bota de poder ir para Manaus, né? Na época eu precisava fechar o quadro de gerência lá, eu tive a oportunidade de ir para Manaus, e aí foi a virada da minha vida, certo? Eu iniciei a atividade em Manaus em 2003, como gerente distrital. Tive muita dificuldade para conseguir iniciar um trabalho, de formar a equipe em Manaus. Eu levei 2 anos e meio apanhando mesmo, entendeu? Mas até que eu achei o caminho e voltei a bater minhas cotas de forma subsequente, até quando eu cheguei na minha última, infelizmente perdi toda a minha equipe, certo? Eu tive 2 pessoas que não tinham uma boa produção, que eu não podia contar com eles. E foi nesse momento que eu me falei, não, eu vou vencer este mês, e esse mês pode ter certeza, pode acontecer o que tiver que acontecer, mas eu não vou perder este mês. E eu me coloquei, certo, à frente da equipe com mais 2 assessores, e fiz um trabalho muito forte. Eu voltei a ser assessora, e aquele mês eu tive 54 matrículas individuais. Com a soma da minha equipe eu consegui finalizar a minha última cota e me tornei trainee divisional, certo? E aí, né, as coisas vão acontecendo. A minha divisional, ela foi muito legal, entendeu? A divisional, eu tive a experiência de poder ter novas unidades, eu tive desafios de novas unidades. Isso fez me crescer muito, isso me fez me ser profissional, cada vez mais forte, entendeu? Até chegar à minha subdireção, subsequente, né, a minha direção, e poder ter a experiência de me envolver com novas unidades de todo o Brasil, onde surgiu a história de Niterói, depois de Goiânia, Anápolis, as unidades de Porto Alegre, Canoas, enfim, pessoal, aí é um mundo sem limites, né? Aí é só poder realmente desenvolver um trabalho, fazer um trabalho fenomenal com todos vocês, gerentes, trazer sempre aquela emoção. E aprendi no dia a dia que nós temos que ter muita inspiração para que nós possamos trazer essa inspiração juntamente para os nossos gerentes, para as nossas equipes, e lutar para o nosso objetivo comum. Então, em resumo, pessoal, foi mais ou menos assim que minha história se procedeu, certo? Eu posso dizer para vocês que quando vocês têm uma meta muito bem elaborada, um plano de ação muito bem desenvolvido, nada vai dar errado, certo? E às vezes não dá certo porque a gente não se foca o suficiente para que as coisas possam vir a acontecer. Então se foca mais em suas metas, se foca mais na sua equipe, se proponha uns números de curto, médio e longo prazo, trabalhe para isso, não deixe que nada aconteça diferente, e isso vai te levar aos seus objetivos, isso vai te levar ao teu espaço dentro dessa atividade, e fazer a sua trajetória desde uma distrital, divisional, subdireção, direção, ou seja, fazer essa trajetória acontecer. Hoje eu me dou muito para a empresa, continuo me dando muito ainda, porque o trabalho não parou. Nós temos uma direção regional que tem que ser muito forte para nós chegarmos, entendeu? Ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, em que as coisas não estão muito boas, mas se nós nos fortalecermos com nossas equipes, nós nos envolvermos com nossas equipes, nós vamos passar sim dessa fase, e essa fase será pura aprendizagem para todos nós profissionais. Então, pessoal, vem ser um prazer muito grande poder dividir um pouco da minha história com todos vocês, e espero vê-los em breve na convenção do Costão do Santinho. Está muito próximos aí,
né? E é uma satisfação muito grande, um beijo no coração de todos vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.